Olá para você, seja bem-vindo ao Igreja em Saída, programa que leva até sua casa e sua família as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Estreou na semana passada, nos cinemas de todo o Brasil, o filme Cabrini, que conta a história da irmã Francesca Cabrini, padroeira dos imigrantes. O repórter Eduardo Góes foi conferir o lançamento, a estreia desse filme aqui no nosso país. Ou somos ousados, ou morremos. Foi assim que aprendi a viver nos Estados Unidos. Uma mulher vista como alguém frágil, mas que soube se mostrar forte. Madre Cabrini foi um ser humano à frente do seu tempo. Era o século XIX, ocasião em que as mulheres principalmente não tinham voz nem vez. Mas irmã Cabrini, com muita garra, força e determinação, soube defender todos aqueles que mais necessitavam. E mostra ao público a Nova York de 1889 e a figura de uma religiosa missionária que enfrentou a dura realidade da desigualdade social e da falta de assistência para os vulneráveis. A sessão de estreia foi exclusiva para convidados e teve forte presença das irmãs missionárias do Sagrado Coração de Jesus, congregação fundada por Madre Cabrini. Madre Cabrini sempre foi caracterizada pela ousadia que ela teve. E várias passagens no filme a gente vai ver que ela incentiva as irmãs a essa coragem. Não desanimar diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, dos desafios, né? Várias vezes no filme a gente vai ver que ela enfrenta sempre com uma frase positiva, né? Quando ela está diante do Papa, por exemplo, uma frase impactante que eu achei foi quando ela disse: você é muito frágil, você foi rejeitada em 3 congregações e você quer formar um império. E ela diz: a gente tem 2 opções, ou se foca na fraqueza ou se foca no propósito. Uma mulher que vê a necessidade social, a necessidade daqueles que estão mais excluídos, à margem da sociedade, aqueles que nem são vistos pelas pessoas daquela sociedade. Então, ela sente esse impulso de ajudar, de promover essas pessoas, a dignidade dessas pessoas. Para as mulheres do seu tempo e do momento atual, Cabrini é um exemplo de inspiração. A Ana Lisboa realiza um trabalho reconhecido internacionalmente pelo fortalecimento da autoestima feminina, junto a mulheres de diversas partes do mundo. Ela fez questão de prestigiar a estreia do filme. Ela é um grande marco e uma grande liderança para a gente se inspirar. Porque se naquela época ela fez tudo o que ela fez, sozinha muitas vezes, nesse movimento de não ter voz, de não ter expressão, de não ter apoio, só ela e o Sagrado Coração de Jesus, quando a gente olha hoje com um mundo cheio de possibilidades, de redes sociais, onde nós já temos muitos direitos que naquela época ela não tinha, a gente olha e fala, bom, se ela fez, a gente consegue. E se a gente estiver juntos, unidas no Sagrado Coração, com essa chama queimando, aí não tem o que segure uma mulher que está reconectada consigo mesma e conectada com Deus. Então, para mim, é esse o exemplo que ela traz. Eu sempre sou muito empolgada com filmes de santos, com filmes de pessoas que, de uma forma positiva, influenciaram pela fé, influenciaram a nossa sociedade. E você saber que influencia uma geração, e você saber que tem algo bom num meio tão difícil, numa sociedade, e tempos tão difíceis que a gente vive, isso é algo que deve nos impulsionar realmente a ir para o cinema, a ir para as bilheterias, a gente divulgar e a gente fazer parte disso. Apesar da saúde debilitada, Cabrini fundou diversos hospitais, orfanatos e escolas, deixando um impacto duradouro na sociedade. Em 1946, foi canonizada pelo Papa Pio XII e ganhou o título de padroeira dos imigrantes. Ela é um exemplo vivo daquilo que o Papa Francisco nos convida de ir e atuar nas periferias geográficas e existenciais. Mesmo estando inserida num sistema patriarcal, machista, ela consegue fazer coisas extraordinárias. Porque Cabrini, ela lidera com fé, mas com muita ação. Ela construiu hospitais, escolas, orfanatos, tudo para ajudar aqueles que ninguém via. Os excluídos, os abandonados, os mais vulneráveis.
Agora a gente traz notícias da capital mariana da fé. Você acompanhou que no último domingo começou o tempo do Advento, tempo especial para nos prepararmos para a celebração do Natal. O Santuário Nacional de Aparecida viveu isso com tantos peregrinos que vieram até a Casa da Mãe Aparecida no último fim de semana e aproveitou essa ocasião para realizar a inauguração do seu presépio. Vamos acompanhar. Acolhendo pessoas do país inteiro, a Casa da Mãe Aparecida estava repleta de devotos que escolheram começar a preparação para o nascimento de Cristo por aqui. O que é ainda mais marcante neste ano, já que, ao fim deste período, estaremos oficialmente no Jubileu da Esperança. Todos os momentos que estaremos rezando aqui no santuário serão um convite para que todas as pessoas possam também se intensificar na sua preparação, possam também viver pessoalmente ou familiarmente ou comunitariamente a sua preparação para o Natal. Por isso, a partir do próximo dia 10, o Santuário, que é uma das igrejas jubilares da Arquidiocese de Aparecida, começa a celebrar sua novena de Natal em sintonia com esse chamado da igreja no mundo todo, com o tema Resplandeceu a Luz da Esperança. O Natal é sempre a festa da luz. O próprio Jesus diz de si mesmo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz resplandece de um modo muito especial nesse tempo bonito, tempo do Advento, tempo de Natal, tempo de acolher o Deus menino. Na celebração da missa das 6 da tarde no último sábado, a capital mariana da fé ainda acolheu a romaria e o encontro dos familiares redentoristas. É um momento oportuno de encontrar os familiares, pais, irmãos, tios, enfim, os familiares dos missionários redentoristas, porque temos consciência de que a nossa família é ampla, envolve também a eles que, de certo modo, participam da nossa vocação, nos apoiando, rezam por nós. Por isso, pessoas queridas de religiosos aproveitaram a oportunidade para renovarem seus pedidos e sua gratidão pela caminhada dos seus familiares. A gente ficou até surpreso quando ele escolheu, mas a gente aceitou está na mão de Deus, Aceitamos com muito amor e carinho. A gente está à distância, mas junto em oração e coração. Histórias que nos fazem recordar que a família, desde os tempos do nascimento de Cristo, aponta para a vocação e o serviço à igreja. Jesus, Maria e José representam a sacralidade da vida humana e em nossas famílias deve resplandecer essa luz. Esse espírito que deve nos envolver também, nos ajudando a tomar consciência de que todos nós, vivendo a experiência do amor, da fraternidade em família, estamos também ajudando o mundo a ser melhor. Para ajudar as pessoas nessa reflexão, o Santuário Nacional inaugurou, ainda no sábado, o seu presépio, abençoando ele numa celebração com a participação de tantos peregrinos que estiveram aqui na Casa da Mãe Aparecida. O tempo do Advento nos conduz para o presépio, para essa realidade do Deus que se encarnou entre nós. A celebração aconteceu após a Santa Missa e contou com muita música e reflexões sobre este tempo que se apresenta. Também foi momento de explicar aos romeiros mensagens que estão nos detalhes deste presépio, que traz elementos que recordam o contexto urbano da maioria das cidades e o caminho que precisamos fazer para chegar a Cristo. O presépio aqui do santuário, ele tem um sentido de caminho. Tem umas placas que indicam os valores da vida que não podem faltar. Por quê? Toda a nossa vida tem que culminar para o presépio, ou seja, para a encarnação do Verbo de Deus, que é Jesus. Assim a gente encerra o Igreja em Saída de hoje. Agradeço a todos pela companhia. A gente se encontra amanhã. Até lá.